Olá, sejam todos bem-vindos à 47ª Semana Espírita de Palmelo. É uma alegria imensa poder adentrar ao lar de todos vocês, para falarmos um pouco do Evangelho segundo o Espiritismo, para falarmos um pouco sobre a doutrina do nosso Mestre Jesus. Nós estamos na cidade de Palmelo, Goiás, e vamos receber hoje o palestrante espírita Dr. Sérgio Thyssen, com um belo tema, meus irmãos: como manter o equilíbrio mental em tempos de pandemia. Mas antes, logicamente, nós vamos ouvir o grupo musical Vozes de Palmelo, que harmonizará o nosso ambiente. Gostaria de falar para todos vocês que nos acompanham que nós temos o sorteio dos livros espíritas ao final da palestra. Para você participar deste sorteio, é necessário que você compartilhe essa live. Compartilhe e escreva nos comentários: eu quero ganhar um livro espírita, tá bom? Então, se você está no Facebook, você vai compartilhar com os seus amigos e depois escrever nos comentários: eu quero ganhar um livro espírita. Se você estiver nos assistindo pelo YouTube, você vai se inscrever no canal e também comentar aí nos comentários: eu quero ganhar um livro espírita. Você também pode compartilhar com todos os seus amigos. Vamos divulgar a boa nova. Então, com vocês, o grupo musical Vozes de Palmelo, com o Sidmar, a Ivanir e a Vitória Lázaro. Gosto de cantar, gosto de sorrir, ter muitos amigos, aprender a ser feliz. Vem, vou te ensinar uma coisa bem legal. Vamos pra mocidade, pra alegria ser total. Pulo pra direita, as mãos para cima. Aperte a minha mão que eu te dou um abraço. Então vamos juntos, com Jesus no coração. Pulo pra esquerda, as mãos para cima. Aperte a minha mão que eu te dou um abraço. Então vamos juntos, com Jesus no coração. Gosto de cantar, gosto de sorrir, ter muitos amigos, aprender a ser feliz. Vem, vou te ensinar uma coisa bem legal. Vamos pra mocidade, pra alegria ser total. Pulo pra direita, as mãos para cima. Aperte a minha mão que eu te dou um abraço. Então vamos juntos, com Jesus no coração. O pulo pra esquerda, as mãos para cima. Aperte a minha mão que eu te dou um abraço. Então vamos juntos, com Jesus no coração. Coração, coração. Boa noite, pessoal. Vamos levantar do sofá, vamos cantar um pouquinho. Essa é a última noite da nossa Semana Espírita. Esquece o tempo, preocupado em ter isso que os outros têm. Facilidades que na aparência os tornam mais felizes. Seja grato por sua vida, crê em Deus, em mim também. Valorize com ternura todos que te querem bem. Amar é ser mais livre, liberdade é condição para alcançar felicidade, seja neste mundo ou não. Esquece o tempo, os mitos dessa ilusão constante de que viver pro mundo era o bastante. Talvez chamar meu nome não passasse de uma simples convenção. Esquece o tempo, marcado pelo orgulho e a vaidade. Errastes por não ter a
minhas faltas, desdobrar-te ao pedido de perdão. Esquece tudo e vem, sente ao meu lado. Nós precisamos conversar. Meu fardo é leve, a escolha é tua. Não perca o tempo de mudar. Esquece tudo e vem, sente ao meu lado. Nós precisamos conversar. Meu fardo é leve, a escolha é tua. Não perca o tempo de mudar. Na longa estrada que devemos percorrer, bênção de amor e paz nós vamos encontrar. Se dedicarmos aos caídos socorrer e de mãos dadas caminhar. Há tanta mágoa, tanto pranto e tanta dor. São corações cansados de tanto sofrer, necessitados de carinho e de amor. Praticando o bem, mais felizes vamos ser. O mundo é escola e juntos vamos aprender a cultivar a paz e a caminhar sempre servindo. Na caridade acendemos nossa luz, progredindo assim sob amparo de Jesus. La 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 ya, la 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 ya, la 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 ya. La 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 ya, la 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 ya, la 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 ya. La 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 ya, la 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 ya, la 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 ya. Praticando o bem, mais felizes vamos ser. O mundo é escola e juntos vamos aprender a cultivar a paz e a caminhar sempre servindo. Na caridade acendemos nossa luz, progredindo assim sob amparo de Jesus. Progredindo assim sob amparo de Jesus. Muito bem, meus irmãos. Este é o grupo musical Vozes de Palmelo, que cantam e encantam a todos nós. Nós vamos fazer a breve leitura do Evangelho segundo o Espiritismo, mas antes eu já quero chamar aqui para a live o nosso amigo Dr. Sérgio Thyssen. Oi, Sérgio, Boa tudo noite, bem? Seja bem-vindo. Boa noite, amigos. Estamos numa alegria só podermos nos encontrar de novo, se não fisicamente, mas aqui na nossa live do Rio de Janeiro, direto para Palmelo, né? Esperando que todos vocês estejam muito bem e que a semana esteja sendo
exatamente como vocês planejaram e útil a toda a nossa comunidade. Muito bem, Sérgio. Na realidade, a Semana Espírita está sendo melhor do que nós imaginávamos, viu? Graças a Deus. Algo que veio a dificultar, nós não poderíamos ter essa Semana Espírita presencial, ficamos tristes no início, mas depois essa Semana Espírita online está realmente uma maravilha, alcançando muitos corações com belíssimas palestras. E ninguém melhor do que o senhor para encerrar esse evento para nós. Em 2016 você encerrou para nós aqui e agora você encerra novamente, meu irmão. Está muito bem. Nós vamos fazer a leitura do Evangelho, depois nós vamos ter a prece, 2 músicas e eu passo a palavra para você iniciar a sua fala, viu, doutor? E de antemão, Está muito bem. Gostaria de agradecê-lo do fundo do coração, em nome do Centro Espírita Luz da Verdade, a sua participação aqui. Eu sei que hoje você já teve compromissos espíritas com os cultos, com as palestras, e mesmo assim aceitou o nosso convite. Muito obrigado de coração, doutor. Eu que agradeço, meu amigo. Então agora a nossa irmã Vitória Lázaro fará a leitura do Evangelho segundo o Espiritismo. Boa noite a todos. Vamos ouvir do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 3. Há muitas moradas na casa de meu Pai, mundos de expiações e provas. Que vos direi dos mundos de expiações, que já não saibais, porquanto basta examineis a terra que vos serve de habitação. A superioridade da inteligência em grande número dos seus habitantes indica não ser a terra um mundo primitivo destinado à encarnação de espíritos recém-saídos das mãos do Criador. As qualidades inatas que trazem consigo são a prova de que já viveram e efetuaram certo progresso. Mas também os numerosos vícios aos quais são propensos constituem indícios de grande imperfeição moral. Por isso, Deus os citou em um mundo ingrato para expiarem suas faltas, por meio de um trabalho penoso e das misérias da vida, até que mereçam ascender a um mundo mais feliz. Muito bem. Agora, após a leitura, a música para a prece, a música Nova Vida, cantada pelo grupo musical Vozes de Palmelo. Novo sol já vai surgir, nova flor se fez botão, no ventre da mãe já bate um novo coração, nova luz se fez no céu, em seu olhar, é o amor ensinando a aprender a amar, evoluir, é clarear o coração. Descobrir o amor que existe em nós, é nos tornar a cada dia mais irmãos, é amar, é amar.
anjo que caiu do céu. O que hoje importa é que aprendamos a perdoar. O futuro se faz agora, já é hora de construir um mundo melhor para receber quem vem depois. Evoluir é clarear o coração, é descobrir o amor que existe em nós, é nos tornar a cada dia mais irmãos, é amar, é amar. Evoluir é clarear o coração, é descobrir o amor que existe em nós, é nos tornar a cada dia mais irmãos, é amar, é amar. Vamos ouvir nesse instante a prece proferida por nosso irmão Jonathan Kleber. Então vamos todos nós permanecer nesse instante, nessa vibração de amor, para que possamos, reunidos em pensamento, em uma só sintonia, nos colocarmos à vontade do Pai. Mestre amado Jesus, Senhor de infinita bondade e misericórdia, aqui estamos nós, servos do Senhor, para que possamos, através da espiritualidade, levar o amparo, palavras amigas, fluidos de paz e de esperança. Pedimos, Senhor, a proteção dos nossos amigos benfeitores. Pedimos aos nossos mentores espirituais para estar ao nosso lado. Ao lado do nosso irmão que hoje vão dizer as palavras da sua palestra, para que possa ser bem orientado, para que possa levar o conforto, o alívio, a paz e a esperança àqueles que nos ouvem aqui hoje. Pedimos a presença dos nossos mentores, para que possamos ter o discernimento em colocar esses ensinamentos em nosso coração, para pôr em prática no nosso dia a dia. Que possa ser a palestra de hoje levada também ao plano espiritual, aqueles irmãos que necessitam neste momento de desencarne que nós passamos, para que eles possam ser acolhidos, para que possam ter um entendimento com muito amor, para prosseguir na jornada. E confiantes na presença do Senhor Mestre, confiantes em Tua proteção, damos por aberto mais uma noite da Semana Espírita. Em nome de Jesus, iniciamos esse trabalho e esse convite de amor. E que assim seja, e graças a Deus. Graças a Deus, que Deus seja louvado, meus irmãos. Então, com essa prece, o grupo musical vai cantar a música para mostrar o quão feliz nossa casa espírita está com a sua presença. Com vocês, grupo musical, Vozes de Palmelo, com a música Canção de Boas-Vindas.
Seja bem-vindo, amigo. Seja bem-vindo, irmão. Nossa cidade te abraça e nós te damos as mãos. Seja bem-vindo, amigo. Seja bem-vindo, irmão. Nossa cidade te abraça e nós te damos as mãos. Nesta vida, a esperança ainda canta nossa voz, e que o mundo seja livre, que haja paz entre nós. Seja bem-vindo, amigo. Seja bem-vindo, irmão. Nossa cidade te abraça e nós te damos as mãos. E agora, a música para o tema Brilhe Vossa Luz. Pôr do sol, natureza e luz, amai-vos uns aos outros, foi o que disse Jesus. Somos todos irmãos, trabalhadores do bem. Eu quero a paz no mundo, sei que você quer também. Bem além do sol, do céu e do mar, há de existir uma luz a nos chamar. Ela é amor que emana de Jesus, a dizer: brilha a vossa luz. Corações sempre a paz a semear, plantando novos sonhos pro mundo regenerar. Temos muito a fazer, enraizar o amor. Siga caminho do Cristo, brilhe sua luz interior. Bem além do sol, do céu e do mar, há de existir
existir uma luz a nos chamar. Ela é amor que emana de Jesus a dizer: brilha a vossa luz, brilha a vossa luz. Que maravilha, meus irmãos. Esse é o grupo musical Vozes de Palmelo. Eu gostaria de agradecer, em nome do Centro Espírita Luz da Verdade, a presença de vocês, representando todo o grupo musical Vozes de Palmelo. Um abraço, Vitória. Obrigado pela sua participação. É isso aí, a gente só tem a agradecer e com certeza fica uma saudade muito grande, né, do chá fraterno, do pessoal do grupo inteiro, mas a gente está aqui em nome de todos, representando com muita alegria esse trabalho. Ivanir Inácio, muito obrigado pela sua presença, pela sua voz. Que Deus te abençoe. Pode falar aí com o público. Obrigado, Max. Mas a gente não merece, não. Isso é a equipe espiritual que trabalha com a gente. Não chora, quero deixar não. um abraço para todos os integrantes do grupo musical e para todos os ouvintes aí, né, que estão participando conosco nessa Semana Espírita inédita aí para a gente. Tudo bem, você não chora não, que se chorar eu vou chorar também. Um abraço, Sidmar, obrigado pela sua presença, meu jovem. Certeza nós que somos gratos por essa oportunidade de trabalho. Realmente foi uma superação, né? Mas todos nós saímos com a sensação de dever cumprido. Isso mesmo. Então, Deus abençoe. Pode falar, Vitória. Eu posso deixar só um recadinho especial? Pode. Um abraço especial? Pode. Um abraço para a Aimee e para a Lene, que estão lá em Brasília, para o Fonseca também, que está ajudando muita gente aqui. E a gente só tem a agradecer, meninas. Muito obrigada. Isso aí, elas vão cantar no final, para a prece final. Fica até o final, gente. Obrigado, pessoal do grupo. Eles são maravilhosos, né, público? Agora, Dr. Sérgio Thyssen, que alegria tê-lo conosco. A palavra é sua, meu irmão. Eu sei que você dispensa apresentações, né? Vou ligar seu microfone aqui, né? Dispensa apresentações. O Brasil inteiro o conhece, um palestrante internacional, né? Que agora não está podendo viajar, mas eu sei que você vem fazendo palestras aí por todo o mundo pela internet. E é uma alegria imensa tê-lo conosco. A palavra é sua, meu irmão, a casa é sua. Estamos muito felizes com a sua presença. Muito bem. Meu amigo, eu que agradeço. Foi uma gentileza sua me convidar para participar da Semana de Palmelo. Eu queria enaltecer o trabalho das meninas com a música, com o canto. É uma honra nós podermos começar um estudo espírita com as músicas que eles cantaram para nós, né? Trazendo toda uma vibração especial, não só para vocês aí mesmo em Palmelo, mas para todo mundo que está escutando, não é, o trabalho tão dedicado de vocês todos. Pois bem, o nosso tema é um tema relacionado com a pandemia. Eu só queria lembrar que eu sou médico, né? Então, já há muitos anos. Então, esse é um tema que tem a ver até com os nossos estudos, né? E com a nossa profissão. Mas nós poderíamos começar lembrando que tudo isso que está acontecendo é uma experiência completamente nova para nós. Nós nunca poderíamos imaginar que viveríamos isto há 2 ou há 10 ou há 50 anos atrás, né? É claro que agora a gente tem uma ideia de episódios na história da humanidade que foram parecidos, né?
de tal forma que nós já vivemos a peste bubônica na Europa em tempos medievais, uma doença que dizimou pelo menos 1/3 da Europa. Nós tivemos bem mais recentemente a questão da gripe espanhola, que foi algo que acometeu milhões de pessoas, uma época em que a humanidade estava muito menos preparada para esse tipo de coisa, daí a tragédia que foi um número imenso de pessoas que desencarnaram ou que sofreram, né, durante algum tempo as consequências de um vírus. Agora, nós nunca pensávamos nisso, mas o vírus chegou, veio lá de onde tenha se originado, ganhou o mundo inteiro, e nós estamos sendo como que obrigados a experimentarmos toda uma série de mudanças nas nossas vidas, né? Todos, indistintamente. Vocês são a melhor testemunha disso, né? Em meio a tentativas de todos os países, governos, ministérios da saúde, Organização Mundial de Saúde, tudo é novo. Então, já houve passos muito bons e passos desastrosos, no sentido de se tentar diminuir o número de casos, favorecendo a vida, a saúde, porque não é só desencarnar ou não, é também o sofrimento que, para muitos casos, este vírus traz. Isso vem gerando, porque o noticiário nos fala sobre isso o tempo todo. E nós temos que acompanhar as notícias para termos uma ideia da gravidade de tudo isso que aí está. Nós não podemos, como que, deixar isso de lado, acreditando que isso não é importante, como há quem pensasse desse modo. Então, nós estamos vivendo isso num tempo completamente diferente e perdendo muitas coisas, né? Perdendo saúde, né? Perdendo oportunidades quanto à vida profissional, ao trabalho, consequências de todo tipo estão sendo experimentadas pela humanidade como um todo, porque não há nenhum país que tenha ficado livre do vírus. É claro que alguns, o drama foi, e vai ser ainda mais grave do que em outros, como é o caso tipicamente do Brasil, dos Estados Unidos, foi na Itália e no Reino Unido, foi na China, agora é na Índia, é na África do Sul. Então nós temos assim muito sofrimento. E isso vem gerando dificuldades para nós. Um primeiro aspecto que eu gostaria de lembrar é que o mundo superior, o mundo espiritual, mais perto de Jesus, conhecia essa possibilidade, porque o próprio Cristo, ele formou esse mundo. No livro A Caminho da Luz, nós vamos encontrar Emmanuel se referindo a Jesus como sendo já um espírito crístico, que são acima dos puríssimos, dentro da escala dos espíritos que nós encontramos em O Livro dos Espíritos, há 4,5 bilhões de anos. Então, o que acontece? Ele já era um espírito a quem foi entregue por Deus a condução de todo o planeta Terra, antes até da sua formação, da elaboração das leis fisioquímicas e biomatemáticas. Tudo que dizia respeito ao mundo, ele vem cuidando desde sempre.
porque são bilhões de anos. Então, não é de se admirar que ele soubesse, com toda a antecipação, tudo aquilo que nós experimentaríamos durante as etapas da história da humanidade. E ele fez sempre o melhor por nós, o fará sempre, e nós temos que compreender que tudo isto que tem a ver com o novo coronavírus, quando ele causa sofrimento, e causou e está causando, independentemente de como nós nos posicionamos ou vivemos a vida, o que acontece? São aspectos kármicos. Ninguém desencarna, vamos dizer, de chofre ou antes da hora, mesmo que aconteça algo para o mundo visto do lado de cá, é algo que nós temos que compreender. Mundo espiritual é o nosso lar. No fundo, nós tememos a morte e a desencarnação causada por qualquer fator, porque nós não tínhamos uma ideia razoável do que é viver a transição de volta para o mundo espiritual, o que é morrer de verdade e o que nós iríamos encontrar do outro lado da vida. Mas tudo é que faça sentido, mas também afora desencarnações, como que milhares delas em cada país. O Brasil hoje tem pelo menos 85 mil desencarnados em 6 meses aproximadamente. Isso é uma grande tragédia. Isso é algo que ninguém imaginava viver, e isso trouxe consequências para a vida de um modo geral. Não apenas as mortes sucessivas, no Brasil e nos Estados Unidos, mais de 1.000 por dia, são 5 aviões que caem no Brasil todos os dias. Vocês lembram do avião da TAM, que se espatifou em Congonhas, se não me falha a memória, em 2007? Quanto noticiário aconteceu por aquele sofrimento? Um voo que vinha de Porto Alegre para São Paulo. Vocês imaginem 5 por dia. Isto é muita coisa. E isso, como eu disse antes, vem gerando uma série de questões. Então, a nossa vida mudou em muitas questões, muitas coisas. Nós não saímos para trabalhar como antes. Nós temos que nos cuidar, nós temos que lavar as mãos, usar as máscaras, evitar certas aglomerações. Nós não podemos fazer o que fazíamos antes. E, dependendo das questões de grupo de risco, nós, inclusive, temos que ficar em casa, porque isso diminui a transmissão do vírus e isto favorece a saúde geral das comunidades. Então, o que acontece? Nós estamos vivendo, experimentando sentimentos um pouco que novos também, né? Então, se o mundo já é a Terra um grande hospital, é também uma grande escola, um grande educandário, mas a Terra é um grande hospital. Então, quem vive no planeta Terra é diferente de quem vive em Júpiter, ou quem viva na humanidade de Saturno, ou em um exoplaneta de fora do sistema solar que nós conhecemos, em outro sistema estelar qualquer. Então, o que nós conhecemos é aqui. E aqui nós sabemos que o mundo de provas e expiações é coisa muito séria. Nós estamos internados no planeta. Antes da pandemia já estávamos. E agora nós estamos vivendo experiências diferentes,
por causa de questões kármicas, nós geramos tudo isto. Nós nos lembramos, alguém poderia pensar, mas Deus não está nos protegendo para nos evitar males desse tipo e consequências na vida pessoal e na vida de todos? De certa maneira, não. Tudo que ele pudesse fazer, ele há de ter feito. E nós nos lembramos também quantas guerras mundiais, quantos conflitos bélicos armados tivemos na humanidade desde sempre. Tivemos lá longe, não é? As lutas ancestrais, tivemos o Império Romano agindo de uma maneira devastadora, ocupando, invadindo outras terras, terras alheias, gerando sofrimento, dor e morte, as guerras mundiais. Então, o que acontece? A espiritualidade nos diz que isto aqui é um grande hospital. Se as condições ficaram mais difíceis, nós vamos manifestar certas coisas. A Organização Mundial de Saúde, ela nos mostra, né, o quanto nós vivemos uma epidemia de doença mental antes do novo vírus este chegar. De tal maneira, nós tínhamos na contabilidade da OMS 500 milhões de doentes mentais, 500 milhões, num contexto de 7,7 bilhões de encarnados. Ainda temos 12,3 bilhões de humanos desencarnados. Isto porque no livro chamado Roteiro, Emmanuel, no capítulo O Grande Educandário, ele diz ali, logo no segundo ou terceiro parágrafo, que nós somos 20 bilhões de humanos na Terra. Então, as repercussões do nosso passado, as consequências dos nossos erros estão aí, sempre estiveram, e estão muito presentes agora com a pandemia. Então, nós temos a depressão como a mais importante doença mental que o mundo já viu. Os antidepressivos são os remédios mais prescritos há muitos anos. E depressão é doença do espírito. E é no espírito que ela precisa ser tratada. Usar antidepressivos melhora, é preciso usá-los. Mas isso não significa que nós vamos obter a cura. Tanto é que quando se suspende depois a medicação, volta todo o contexto dos sinais e sintomas de uma depressão leve, moderada, grave ou severa. Nós temos a dependência química, nós temos o alcoolismo dentro das dependências, nós temos as crianças em um número imenso com o transtorno do espectro do autismo, que é uma grande preocupação na área da saúde mental. Nós temos a bipolaridade, nós temos o transtorno de ansiedade. Mais uma informação: ansiedade é um transtorno mental e o Brasil é o campeão no número de casos de transtorno de ansiedade no planeta Terra hoje. Os Estados Unidos da América, que é próspero em questões bem materiais, não é? É o país com o maior número de doentes mentais em geral, somando todos os diagnósticos do planeta Terra. Com a pandemia, nós estamos vivendo a necessidade, desde o início, de ficarmos em casa. Então, como é que nós podemos pensar de manter o nosso equilíbrio mental? Antes eu lembrava que já éramos um pouco desequilibrados, porque nós não somos virtuosos, nós somos viciosos.
temos muito orgulho, egoísmo, vaidade e outras questões que derivam dessas três, não é? As virtudes ainda nos faltam, nós estamos como aprendizes delas. E aí o que acontece? De repente estamos em casa, e aí nós estamos vendo que as estatísticas, que já não eram grande coisa, no sentido do que havia nos lares, na sociedade em geral, os problemas só aumentaram. Então, abuso de crianças, violência contra a mulher, pessoas que tinham depressão, as depressões estão se acentuando. Muitas das pessoas com depressão prévia, que se acelera requisitando aumento de dose de medicamentos, muitas delas começam a ter ideias suicidas. O número de casos de suicídio aumentou na pandemia. Tanto quanto pessoas com problemas outros médicos, fora da doença mental, pressão alta, diabetes, câncer, problemas de metabolismo, tudo isso vem aumentando porque os fatores emocionais e mentais pioram tudo quando desajustados. Há dificuldades de controle clínico das doenças porque as pessoas não podem ir nos hospitais. Por exemplo, eu sou cardiologista, então a doença arterial coronariana é a doença que mais mata no planeta há pelo menos 25 anos. E aí o que acontece? As pessoas não querem ir no hospital, na emergência, e aí elas deixam a doença cardíaca ficar mais grave e morrem em casa, para não terem contato e contaminação pelo novo coronavírus. Então, isso gera prejuízo clínico, dor física, porque a doença não está sob controle. Então, isso é como que um conjunto que traz transtornos, dificuldades. Mas aí nós nos lembramos que nós temos que trabalhar a educação para fazermos frente a esses desafios. Se antes nós saímos correndo de casa para trabalhar, para termos o salário, termos a condição de manter a família, na questão toda de aluguel, de alimento, de vestimenta, de lazer, tantas coisas, né, da vida em sociedade. Nós agora não podemos sair como saíamos. E nós, muitas vezes, por um despreparo, por uma deseducação, nós vamos fazendo coisas porque ficamos mais nervosos, ansiosos, aflitos, preocupados, deprimidos. Então, por exemplo, por causa dos avanços, todo mundo está usando mais televisão, novela, séries na TV. São muitas as que são contemporâneas, oferecidas por todos os canais, não é, de televisão privada, né? Assim como nós estamos como que vendo as pessoas utilizando celular, não é? Tablets, computadores. Então, a gente vai se adaptando. Mas, por um lado, nós deveríamos usar o tempo maior que nós dispomos para fazermos aquilo que a correria não nos permitia, ou era a desculpa que nós dávamos. Não podemos brincar com as crianças, levá-las ao parquinho, brincar de Lego, ou brincar de bola, ou brincar com aspectos, vamos dizer assim, mais simples da vida de crianças, porque agora nós temos tempo. Então, aquela desculpa antiga já não cabe mais. Mas onde está a nossa vontade de uma vida de melhor qualidade dentro de casa? Como é que nós vamos nos portando? Nós vamos fugindo
para os elementos tecnológicos que nos distraem. Eu conheço casos de famílias que fica a mulher, o marido, 3 filhos, horas e horas do dia digitando, olhando a tela, né? E a gente lembra que isso não é saudável, que isso até distrai, mas inflama o cérebro, especialmente infantil. Isso gera doença, isso gera piora clínica em termos de transtornos mentais. Então, se nós pensarmos bem, quem sabe nós nos lembramos que os avanços no campo do acesso à informação, nós podemos buscar fazer um curso de meditação. Nós podemos nos associar a grupos de oração. Nós podemos dançar em casa para termos exercício físico, porque ele é saudável e necessário. Nós podemos usar os equipamentos para termos modelos simples de exercícios físicos, como ginástica, por exemplo, para mantermos o corpo com uma atividade razoável nestes tempos. Como também nós podemos, como que compreender a ideia, somos espíritas. Quantas vezes nós sabíamos que tínhamos, assim, muitos livros, até da codificação? Quantas vezes a gente achou que éramos espíritas porque lemos 2, 4, 6 livros? E a codificação kardeciana, ela é muito ampla. Além dos 5, nós temos outros. Obras póstumas, o que é o espiritismo. Nós temos a Revista Espírita, em 12 volumes, que são amplos, e tudo nos remete a Kardec, tudo faz parte da codificação. Nós temos todos os romances e os livros de instrução de Emmanuel. Nós temos a série de André Luiz no mundo espiritual, são 13 livros. Nós temos mais 3 que compõem os 16 do grupo. De tal maneira que nós também temos Humberto de Campos. Podemos ler outros livros que não sejam espíritas, mas que tenham conteúdos instrutivos, que nos tragam alguma coisa boa, em que nós vamos vendo as referências, vendo a temática e vamos querendo estudar música. Nós dizíamos que não tínhamos tempo. Quantas pessoas sonhavam de estudar música e tocar um instrumento? A hora também é essa. Agora, nós podemos ver tudo o que está aí, mas nós podemos ver uma série que nós possamos gostar, mas que não façamos isto sozinhos, que nós possamos ressignificar os relacionamentos interpessoais, especialmente os familiares, mas também os profissionais, porque nós temos por lives ou por home office, nós podemos continuar trabalhando em certos contextos, em outros não dá, porque exige a presença física. E quem sai de casa se arrisca a espalhar o vírus, a receber o vírus espalhados por outrem, e a pandemia só avança. E é uma grande tragédia hoje no Brasil, por falta de diretrizes apropriadas. Mas isso é outra questão. Mas a ideia qual é? Vamos escolher as coisas e vamos brincar. Vamos fazer as coisas juntos. Dançar, fazer ginástica, brincar com as crianças, a leitura edificante, o culto do evangelho no lar, a prece dentro de casa. Olha, gente, a gente andou esquecendo, deixando de lado o evangelho segundo o espiritismo. Mas se não é um lar espírita, quantas outras modalidades de crença
de arte, de ciência, de filosofia. Quantas questões do conhecimento nós podemos fazer agora e muitas vezes atraídos por uma ilusão, pela sedução que certos elementos que não interessam ao progresso espiritual de cada um de nós vai sendo como que divulgado na mídia. E alguém acha, não, vamos assistir isso. Quando a gente vai ver, é algo que só promove o desequilíbrio mental, a angústia, a ansiedade, a apreensão. Então, nós podemos escolher melhor. Nós temos livre-arbítrio, nós temos um leque de possibilidades. Por que não vamos trabalhar o que é bom? Por que vamos escolher coisas que são programas de violência, são novelas que ensinam o que há de mais miserável do ponto de vista moral e espiritual para o Brasil inteiro? Não é verdade? Se nós pensarmos bem, muitos títulos de filmes e muitos capítulos sucessivos das mais variadas novelas das principais emissoras são escolas de crimes. E em tempos de pandemia também, mas não apenas, nós vamos promovendo as baixas frequências, os maus pensamentos e sentimentos. E vamos nos afastando do objetivo da vida, que é algo que contemple as nossas almas para um futuro mais feliz, que só virá, não vai cair das alturas como bênçãos celestiais. É algo que vai vir de um amadurecimento. Olha, o que me interessa é isto. Então, vejam só, a par de todo um sofrimento que a pandemia vem gerando, em cima do sofrimento que nós já tínhamos, câncer, doenças oncológicas, nunca tivemos tantos casos no mundo. A oncologia moderna avançou muito em termos de cirurgia, quimioterapia, radioterapia, imunoterapia, mas o número de casos vem crescendo, porque nós estamos transbordando as nossas carências e problemas pendentes do perispírito para o corpo físico. E aí as doenças estão se multiplicando. Tanto as doenças psiquiátricas, mentais, como os problemas médicos, biológicos, orgânicos. E aí o que acontece? Nós, em vez de nós usarmos esse tempo novo, que nós não dispunhamos antes, para algo verdadeiramente de proveito para uma emancipação, um amadurecimento de cada um de nós, e não é só de cada um, é do nosso contexto familiar. Como é que a regeneração vai se dar? Quando cada um regenera a si mesmo, por esforço pessoal, por evangelização, cristianização, ou o que seja. A crença é caminho. A meta é nos tornarmos espíritos melhores, em termos de virtudes. O caminho não importa, é o que nós vamos escolhendo ao longo das eras. E a ideia qual é? A ideia de que fomos viver agora, eu brincava outro dia, comigo mesmo, não reparem, né? Sou saudável, até prova em contrário. Mas eu brincava pensando, olha, estou vivendo uma prisão domiciliar, não é? Sem tornozeleira, mas estou vivendo uma prisão domiciliar e tentando aproveitar ou realizar algo que realmente me ajude, né? Como aos meus filhos, como a todos aqueles que estão, de um modo ou de outro, diretamente ou indiretamente perto, como todos estão. Então, muita gente se deu conta disso, mas muitos não se deram conta. E a ideia qual é? Nós temos uma extraordinária oportunidade
de termos o tempo que nós reclamávamos que não tínhamos. Querem ver uma questão que é bem médica? O mundo está mudando. Nós temos uma coisa que se chama espiritualidade. Nós temos outra coisa que se chama religião. Nós temos outra que se chama religiosidade, que é perto de espiritualidade. Nós temos espiritismo, doutrina espírita, que é algo bem determinado, bem específico. E como consolador prometido, o espiritismo veio para iluminar o planeta, todos os ramos do conhecimento. E há um processo lindo de interação entre espiritualidade e religiosidade, espiritismo sendo mais específico e medicina. De tal maneira que a medicina convencional, que evoluiu muito, mas não chegou aonde tinha que chegar, é uma medicina mecanicista, cartesiana, materialista, de toda a história da humanidade, desde que a medicina surgiu, lá com Imhotep, no Egito Antigo. Então, o que acontece? Essa medicina só contempla o corpo, só enxerga o corpo físico. Enxerga pulmões, coração, fígado, baço, intestino, cérebro, mas não enxerga perispírito, não enxerga a alma. O espiritismo veio para uma mudança radical de paradigma. O exemplo, modelo, paradigma anterior é mecanicista, mas agora nós já vivemos um paradigma espiritualista e eu diria, muitos anos na frente, espírita. Então, reparem uma coisa extraordinária. Gratidão. Curioso, né? Gratidão e medicina. Como é isso? Se você fizer de colocar pessoas normais ou doentes num equipamento de ressonância nuclear magnética funcional, e você sugerir ao paciente que se recorde de episódios daquele dia, daquela semana, que foram muito gratificantes. Alguém que ajudou muito essa pessoa num dilema que ela vivia, alguém que estava sem recursos e alguém trouxe um cheque para ela descontar e ter um alívio nas suas finanças, né? Ou então o reencontro com uma pessoa amiga importante e aquilo gerou uma gratidão a Deus pelo reencontro ou a quem quer que seja, alguém que se curou dentro de casa de um problema de saúde, você ou a pessoa que entrou no equipamento de ressonância ficou muito grato. Quando nós somos gratos, o cérebro muda. É como se luzes coloridas, não é bem isso, é apenas uma analogia. Luzes coloridas se acendem em específicas áreas do cérebro. E quando elas tornam-se mais luminosas e coloridas, ao mesmo tempo a neuroquímica cerebral muda. E aí nós vamos encontrar ocitocina, que é o hormônio do amor, a dopamina, a serotonina e outras substâncias, elas vão aumentar em grande quantidade, é quase uma explosão bioquímica. E essas substâncias, elas vão pela circulação para todas as células, exercer um efeito favorável na saúde, no bem-estar. Então, hoje, como médico, você pode propor ao teu paciente que a cada final do dia você tenha um caderno para isso, ou um bloco,
e você vai escrever cada noite antes de dormir 3 questões daquele dia em que você se recorda que você foi grato, ou você vai recordar naquele momento. Puxa, o meu vizinho veio me entregar farinha e açúcar, porque eu queria fazer um bolo e não tinha. Eu telefonei ou interfonei e os elementos chegaram. E você agradeceu e você lembra agora antes de dormir, puxa, aquela senhora foi ótima comigo. Você pode lembrar que você estava não em Palmelo, porque Palmelo, eu me lembro, não tem trânsito. Mas se você está onde eu moro, que é no Rio de Janeiro, e você estava querendo chegar logo por um compromisso em algum lugar, com uma ansiedade, e havia muito trânsito, e alguém te cedeu o lugar, e você não precisou nem buzinar, ele viu que você queria passar adiante, e ele cedeu para você, você lembrou à noite, puxa, aquele motorista foi gentil comigo. Eu vou agradecer. Você pode agradecer na hora, buzinar, abaixar o vidro e acenar por gratidão. Mas você lembra disso antes de dormir. Então, do ponto de vista de medicina preventiva e até de medicina curativa, a gratidão é recurso médico. Quando Jesus pedia para que orássemos e vigiássemos, ele pensava em muitas coisas. Uma delas é a capacitação pessoal no sentido da lei de adoração, da comunicação com os espíritos superiores, na busca do recurso que veio de cima. Lembram do buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á? Lembram de nós buscarmos? Pois bem, a oração é um recurso terapêutico. Hoje, se você, no mais importante site de pesquisa médica do planeta, é nos Estados Unidos, a sede, você colocar espiritualidade e saúde, espiritualidade e medicina, você tem milhares de pesquisas médicas de alto nível para que a gente estude sobre isso, porque a medicina já está no paradigma novo, que é um paradigma mente, cérebro, espírito e matéria. Então, nós temos, se nós tivermos um mínimo de instrução, de leitura, especialmente no âmbito do movimento espírita, e a partir dos estudos doutrinários espíritas, um conjunto de possibilidades para nós aproveitarmos bem a pandemia, adoecermos menos, porque a oração, o culto do evangelho, a gratidão, todo esse conjunto, a leitura edificante dos grandes autores, dos grandes espíritos, promove a nossa saúde, protege de nós adoecermos até de doenças infecciosas, porque o sistema imunológico ele vai se fortalecer por esses recursos de prevenção e de terapia. Então, se nós, apesar de fazermos o melhor, não conseguirmos manter o nosso equilíbrio, a nossa sanidade, nós devemos buscar ajuda médica, porque tudo tem limites. Se eu tenho alguém que eu soube dentro de casa, ou na vizinhança, ou colegas de trabalho, ou do movimento espírita, alguém em suas famílias pensando em suicídio, agravado a ideação suicida por causa da pandemia, ou não, precisa de ajuda médica, de tratamento psiquiátrico, mesmo que ele seja por um tempo. Por quê? Porque nós nunca sabemos o que vem depois. E vale lembrar, a depressão leve de hoje é a moderada de amanhã. A moderada de amanhã é a severa de daqui a alguns dias.
Quando eu digo dias ou horas, é no sentido de maiores intervalos de tempo. Mas a depressão mais grave, às vezes, sem ninguém imaginar, a pessoa comete suicídio. Quando você viu, já fez. Então, esse mundo é um mundo atrasado, de muita predisposição à doença mental e clínica. A pandemia agrava, mas nós precisamos falar sobre isto. Vocês já imaginaram uma criança dentro do espectro do autismo que precisa de fonoaudiologia, que precisa de psicóloga, precisa de psiquiatra infantil, que precisa de nutricionista, que precisa de inúmeros profissionais queridos, que são profissionais de uma multidisciplinaridade para favorecer as nossas crianças dentro do espectro, especialmente os não funcionais, aqueles de maior gravidade, e dentro de casa, os desafios dessas famílias, especialmente mães, pais também, mas mais mães que têm um papel extraordinário no cuidado para essas crianças, na verdade, é um dilema, porque elas teriam que sair de casa. Levar a criança, ela se expõe, todos se expõem ao vírus. Como administrar isso? É um capítulo à parte. De tal maneira que os desafios aumentaram. Então, nós precisamos tentar o melhor e buscarmos como que um leque de alternativas. Nós temos que rever os relacionamentos, cuidarmos melhor de quem está ao nosso lado. A desculpa aquela de que tínhamos que sair para trabalhar já não cabe mais para um bom número de pessoas, claro, não para todos. Mas a ideia qual é? Valorizemos mais os encontros, a vida, valorizemos mais o abraço, a ternura, o carinho, o olhar nos olhos, a escolha de programas dentro do lar inclusivos, em que nós tenhamos a participação, se possível, de todos que integram a família. Ah, já está todo mundo para um lado. Vamos combinar, vamos dialogar. Quantas vezes nós já não conversamos mais sobre assuntos interessantes que nos distrairiam, nos trariam ganho a nível psicológico, a nível mental, favorecendo o nosso equilíbrio? Qual é a ideia de nós, como que, podendo abraçar e não abraçarmos, podermos estreitar e melhorar a qualidade dos relacionamentos afetivos, em termos de reencontrarmos o afeto, o amor? A hora é agora. Ah, mas eu moro sozinho, eu vivo só. Tudo bem, é mais difícil, não é? Mas em vez disso, nós podemos buscar coisas lindas, daquele leque, que vão como que nos trazer uma substância nova, enaltecendo a vida, promovendo a imunidade, promovendo a saúde humana, mental e física, e nos dando subsídios para o futuro, para que quando a pandemia passe, porque ela vai passar, a peste bubônica já não existe mais. A varíola, que matou muitas pessoas, já não existe mais. A poliomielite anterior aguda, que é a paralisia infantil, viral também, como a varíola também é viral, já não existe mais. De tal maneira que isso também vai passar, como Chico Xavier dizia, e todos conhecem essa sua expressão. Mas se nós soubermos fazer o melhor agora, lá adiante, quando isso tudo ficar diferente, nós não vamos querer ser os mesmos de antes dela. Porque nós teremos crescido, nós teremos nos tornado pessoas mais afetivas,
mais vinculadas a interesses melhores. E aí toda a nossa vida dali para frente será melhor. Se Deus está permitindo, em meio a tanto luto, tanta tragédia, tanto sofrimento na medicina, nas emergências, nos hospitais, nas terapias intensivas, isso é para um grupo expressivo de milhares de pessoas. Mas nós somos 7,7 bilhões de humanos. E em meio a sacrifícios de muitos, Deus observa, Jesus cuida, para que nós possamos, findando esse drama, estarmos como que iniciando uma aurora de um novo ciclo, onde nós não nos vamos distrair com coisas do cotidiano que nos afastaram o tempo todo das melhores oportunidades de vivermos dentro do altar dos nossos corações e das nossas consciências, pelo menos o início da nossa regeneração. Então, viva a doutrina espírita. Não é à toa que ela é o consolador. Não é à toa que nós temos uma grande responsabilidade, um enorme compromisso de divulgarmos a doutrina espírita. E vale lembrar que quando Emmanuel disse sobre isto, ele não quis dizer de fazermos palestras, exposições doutrinárias, viagens doutrinárias, seja agora por aspectos de lives, né? Seja quando tudo for retomado pelos meios de transporte. O que Emmanuel queria dizer é a nossa pregação pelo exemplo. Termos nos tornado pessoas com empatia, compaixão, misericórdia, solidariedade, fraternidade, caridade desinteressada. Isso é que importa. Então, a ideia qual é? Todos nós estamos sendo convidados. Se, por um lado, tanto sofrimento de gente querida, porque se vocês pensarem bem, qualquer sofrimento, de quem quer que seja, afeta a humanidade toda. Afeta qualquer um de nós. Um dia vamos estudar isso melhor, a ideia do entrelaçamento quântico, a ideia de ressonância, de reciprocidade. O que afeta uma ovelha, afeta o rebanho inteiro. Uma lágrima que escorra na face por uma dor moral ou por uma dor física, mesmo que de forma invisível, constrange a humanidade toda. Então, meus amigos, talvez nós precisássemos de viver tudo isto. E ai de nós, se não soubermos aproveitar. E aí eu diria, não apenas para nos mantermos num relativo equilíbrio pessoal, mental, emocional, afetivo. Muito mais do que isso. Ai de nós, se não soubermos, com tudo que vem acontecendo à nossa volta ou bem perto, nós não soubermos encontrar motivos para nos tornarmos pessoas melhores, almas mais amadurecidas e com um pouquinho que seja das virtudes que nós havíamos citado agora há pouco. Muito bem, meus amigos, são meras lembranças, reflexões. O tempo passou, nós já estamos como que comentando há mais ou menos uma hora. Eu queria agradecer ao Maxwell,
ao pai dele, ao nosso querido Barçanufo. Eu queria agradecer a todos os companheiros da Casa Espírita Querida, onde eu estive em 2016, para uma semana espírita. Agradecer a presença de todos que estão acompanhando as nossas simples reflexões, que nós possamos encerrar o estudo desta noite, e como disse o nosso anfitrião, é como que a conclusão de uma bela semana espírita que, mais uma vez, Palmelo como que organizou para todos nós. Vamos receber aqui o anfitrião de volta e vamos nos despedindo com ele dessa semana e do encontro desta noite. Muito obrigado a todos vocês, muito obrigado a você, Maxwell. Doutor Sérgio, Palmelo é que agradece, o público que o assistiu é quem agradece. Muitos comentários, o pessoal agradecendo, viu, Sérgio? Olha, a Sônia Jacinto, que beleza seus esclarecimentos, Sérgio. Deus te abençoe, muita paz e luz. O Antônio Lopes Souza, amigo aqui de Santa Cruz de Goiás. Obrigado, amigo, foi muito bom. São vários comentários no mesmo sentido. Olha, a Rita de Cássia, muita gratidão ao brilhantismo espiritual do Dr. Sérgio. Então, o pessoal agradecendo de coração, Sérgio. E nós também, por você ter aceitado o convite, assim, mesmo tendo diversos compromissos no mesmo dia. Que Deus te abençoe, parabéns mais uma vez pela palestra, e nós esperamos que essa palestra possa ter atingido o íntimo de cada um, que assistiu agora ao vivo, 800 pessoas ao mesmo tempo acompanhando o Dr. Sérgio, e as pessoas que assistirão depois nos diversos canais em que está sendo transmitido. Muito obrigado, eu que agradeço a todos. Tchau. Tchau, tchau, doutor. Fique com Deus. Bom, meus irmãos, esse é o Dr. Sérgio Thyssen, um grande amigo, um grande palestrante. Ele que é físico, é médico, cardiologista e tem uma grande bagagem espiritual. Bom, meus irmãos, nós vamos encaminhando para o final da Semana Espírita, mas ainda não terminou. Hoje, dia 25 de julho de 2020, completa 55 anos do desencarne da nossa querida Francisca Borges Gomide, a Dona Chiquinha. Nós temos algumas homenagens para a Dona Chiquinha. Vai fazer a prece final aqui para nós, a sua neta, Ismailda Gomide. Mas antes, deixa eu só chamar a Ismailda aqui. Boa Oi, noite, Ismailda, tudo bem? Tudo ótimo. Muito feliz por estar participando com vocês no encerramento da Semana Espírita, da 47ª Semana Espírita de Palmelo. Nós é que agradecemos sua presença, minha irmã. A Ismailda é filha do Eurípedes, que é um dos filhos da Dona Chiquinha e do seu Jerônimo. Estará conosco aqui também, deixa eu tirar assim. Porque nós vamos ter a prece final e vamos aproveitar, Ismailda, e fazer uma vibração, tá? Eu vou convidar aqui alguns médiuns para estar conosco. O Fonseca, tudo bem, Fonseca? Seja bem-vindo, meu irmão. Boa noite, Ismailda, um prazer estar com vocês. Max, nós já falamos hoje, mas uma boa noite a todos que escutam a Palmelo TV e a Semana Espírita, que foi maravilhosa, que se encerra hoje, né, com essa palestra muito boa do nosso irmão, e que possamos, já estamos ansiosos para a próxima Semana Espírita, né, Ismailda? Verdade. Seu microfone está desligado, Marcos. Obrigado, Fonseca, obrigado. Vou convidar aqui para a nossa live o nosso irmão Barçanufo Zaru da Costa.
e ele que é o dirigente do Centro Espírita Luz da Verdade. Tudo bem, Barçanufo? Você pode nos ouvir? Deve estar com a internet um pouco ruim lá. Vamos aguardar voltar. Muito bom. Nós